professor de história, fala de gente poderosa, bem sucedida, tentando as personalidades. E se o professor de história sabe tudo sobre eles, por que não alcança o mesmo destaque? A gente está sempre em busca do sucesso, mas qual é o nosso referencial de sucesso? A gente precisa ter luz. O destaque vem com a força divina. É como diz a canção, é Deus quem sabe a estrela que tem que brilhar. E a gente pode completar, e onde ela tem que brilhar? É preciso mais carinho pelo jardim onde estamos plantados. Falando de jardim e projeção, alcance da nossa voz. Vocês já viram o documentário sobre o Paulo Gustavo? Foi recentemente lançado na Amazon. Eu não vou te dar spoiler, mas tem tanta coisa que vale a pena refletir que eu gostaria de te convidar para a gente refletir juntos sobre o que é uma vida bem-sucedida, bem vivida e o alcance de nossas ações e da nossa voz. Olá, amigos da história! Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de história. E você está no canal Histórias para Todos. Nós somos uma comunidade de ensino e aprendizagem de história. Boas-vindas! Quer saber como as biografias podem nos ajudar na construção do conhecimento histórico? Então, vem conosco até o fim desse vídeo e aproveita e já se inscreve no canal. Ai, quem não riu com Paulo Gustavo? Me dá até uma certa angústia quando vejo gente que se gaba de ser intelectual e não conseguiu ainda entender o propósito tão lindo dessa vida. Vou falar aqui de tudo que me chamou a atenção no documentário. O nome do documentário se chama Filho da Mãe e está na Amazon. Eu quero aqui focar em 3 aspectos da vida de Paulo Gustavo que me chamou muita atenção e que, para variar, tem muito a ver com os conteúdos da história. O primeiro diz respeito à questão do tempo. Vocês acreditam em coincidência? Eu acredito que certas coincidências não podem ser ao acaso. É algo tão bem construído pelo tempo que só pode ser um alerta do divino para a gente prestar atenção com mais carinho em algumas biografias. Paulo Gustavo tem a estreia da sua peça, Minha Mãe é uma Peça, em 4 de maio de 2006 e morre em 4 de maio de 2021. A gente pode chamar Minha Mãe é uma Peça da sua obra-prima. Ele inicia então sua trajetória de sucesso homenageando a mãe, que é uma mãe bem-humorada, apesar de aparentar ser ranzinza, a sua primeira camadinha aí, a camadinha de cebola. Uma mãe, mesmo com essa aparência de ranzinza, ela era uma mãe acolhedora, que traz, essa mulher, traz a simplicidade de uma mulher comum, mas com a sabedoria da vida. E ele termina a sua trajetória com seu último espetáculo, Filho da Mãe, que é uma homenagem para essa mãe, mas trazendo o seu próprio protagonismo. E aí ele consegue desassociar essas duas personalidades o tempo todo, e inclusive falando sempre na terceira pessoa. A morte do Paulo Gustavo vai se dar exatamente em 4 de maio de 2021, 15 anos após a sua primeira estreia. No percurso dessa biografia curta, mas intensa, é tão peculiar e forte como a amizade e o amor validam essa personalidade. A história de Paulo fala sobre a aceitação de si mesmo e a aceitação que é validada justamente pelo amor. E é bem interessante que amor e humor são palavras com sonoridade tão próximas do português. E aí, quantas mães não conseguem lidar com a orientação sexual dos seus filhos, preocupadas muito mais com aquilo que os outros vão dizer
na nossa família é lugar para aceitação. Aqui você pode ser quem você é. Eu só tenho medo do que pode te acontecer lá fora. Quantos filhos e filhas gostariam de ouvir isso? Ser amados por quem somos e não pela projeção dos nossos pais e da sociedade. Isso remete a um segundo ponto que se aproxima da história, que faz uma duplinha com o tempo. E esse segundo ponto é a questão cultural. Nossos preconceitos fazem parte da nossa cultura. E como eu sempre digo, cultura, que vem do latim colere, é cultivar. Então é a nossa escolha, cultivar o respeito ou cultivar preconceitos. A nossa sociedade é uma construção. E o que é social é sempre atravessado pelo indivíduo. Essa é uma das bases de discussão teórica do Émile Durkheim. Então, para que a gente tenha uma sociedade justa e livre de preconceitos, tudo começa na gente e depois na nossa família, nas outras relações e vai ganhando o mundo. Mas eu também te falei que essa biografia fala da força da amizade. No documentário tem muitos amigos do Paulo dando depoimentos. E é engraçado que o tempo todo ele fala da Xuxa. Eu até pensei que a Xuxa ia aparecer lá a qualquer momento cantando Hilarie. E aí o Paulo, ele fez amigos onde antes havia até uma relação de admiração. Ele fez amigos com seus ídolos. Foi assim com a Mônica Martelli. Mas me chamou a atenção foi a ausência da Samantha no documentário, apesar das muitas referências a ela. E foi ela quem fez a primeira ponte de trabalho do Paulo. E ali havia um apoio mútuo, nessa relação. Gente, a internet é cruel. Falavam que ela não seria nada, sem o Paulo, que era ele quem lhe dava destaque. Mas esse bastidor, ele fala muito dessas duas personalidades, tanto do Paulo quanto da Samantha. Porque amizade é isso, é apoio, é reciprocidade. Dizem que eles nos últimos dias tiveram aí a amizade abalada. Mas eu acredito no carinho dos dois. E aí esses valores, amizade, reciprocidade, o que esses valores têm a ver com a história? Infelizmente, muito pouco. Porque se a gente espremer os livros de história, a gente vai ver rios de sangue. Por exemplo, os portugueses, quando eles chegaram aqui, o que podia ser uma história de amizade com os povos nativos, de apoio mútuo, foi uma chacina provocada pelos conquistadores. O nosso mundo, ele é movido pela busca do poder e de riquezas. Mas nós aqui do canal, nós decidimos começar o ano de 2023, nesse primeiro vídeo do ano, traçar paralelos entre a disciplina de História e a biografia de Paulo Gustavo, primeiro para me inspirar. E quem sabe te inspirar também. A gente não precisa estar numa posição de destaque, nem competir com ninguém. Você e eu só precisamos cultivar os valores certos e a nossa voz chegará onde precisa chegar. E o nosso tempo aqui na Terra será um tempo cheio de graça. Não no sentido de risos, o que já é muito bom, mas de compaixão, generosidade por nós e por quem está perto. E aí nós vamos cultivando um novo tempo para novas histórias que nos enchem de orgulho. Muito obrigada e até a próxima.